Hoje em dia, muitos homens estão engrossando o pênis, fazendo preenchimento peniano para engrossamento. Mas e o comprimento? Será que existe alguma coisa que pode ser feita para aumentar o comprimento do pênis? É sobre isso que nós vamos falar agora. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. E se você quiser passar em uma avaliação comigo, clique no link aqui na descrição desse vídeo ou escaneie esse QR Code. O desejo de aumentar o pênis acompanha o homem, desde a antiguidade e, recentemente, esse desejo tem sido muito bem atendido pelo preenchimento peniano para engrossamento do pênis. O preenchimento aumenta a grossura, tanto flácido como ereto, e até o comprimento flácido aumenta um pouco. Mas e o comprimento ereto? Ele não consegue ajudar, ele não aumenta, o comprimento em ereção do pênis. Então, ele atende muito bem a essas expectativas, mas fica faltando alguma coisa. E muitos pacientes me procuram, ou me mandam dúvidas, querendo saber, existe alguma coisa que pode ser feita para alongar realmente o pênis, para deixar ele mais comprido, mais longo, seja minimamente invasivo ou invasivo, cirurgias? A resposta é sim. Existem algumas técnicas e com comprovação científica, resultados publicados já há muitos anos, e que é possível sim aumentar o comprimento do pênis. Então vamos lá, vamos começar agora a falar sobre cada uma delas. E antes de a gente falar sobre todas essas técnicas de alongamento do pênis, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar a curtida nesse vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdo. A primeira técnica que existe já há muito tempo, publicada com evidência científica de alongamento do pênis, é o uso do extensor peniano, também chamado terapia de tração peniana. O que é isso? Caso você não conheça, a tração peniana ela pode ser feita de diversas maneiras, mas antigamente se dava muito pesos, objetos ali que eram amarrados, presos na ponta do pênis para tracionar, deixado aquele puxado para fora, e depois de alguns anos surgiram os primeiros dispositivos, aparelhos de tração, que são dispositivos que são colocados ao redor do pênis. Em geral ele tem duas hastes que ficam ao lado do pênis, uma base que se prende ali na região próxima do púbis, e uma outra parte final aqui distal do pênis que gruda ali na região da glande, é presa na região da glande. Isso é esticada, você tem formas de aumentar essa tração, esse comprimento das hastes. Isso vai exercer uma tração em sentido distal, em sentido contrário à base do pênis, para estirar as fibras do pênis lentamente, obviamente com todo cuidado. Existe uma forma correta de fazer isso sem se machucar. E os bons dispositivos, como esses, eles são aprovados, pela FDA americana, pela Anvisa aqui no Brasil e as agências regulatórias em todo o mundo, para que esse uso seja feito de maneira segura. E com esse alongamento do pênis sendo feito de maneira progressiva e constante, ou seja, um uso diário, bem regrado, rotineiro, durante algumas horas por dia, na maioria dos estudos, em média ali de 4 a 6 horas por dia, durante meses, é possível sim ter ganhos significativos. A maioria dos estudos viu ganhos ali entre 1 a 2 centímetros, às vezes 1,5 a 2 centímetros, de comprimento tanto flácido como ereto. Em geral, o ganho ainda é um pouco maior em estado flácido do que ereção, mas até em ereção houve sim ganhos significativos, próximos de 2 centímetros em 6 meses de uso, em torno de 4 a 6 horas por dia. O que é muito importante aqui é que esse uso deve ser feito com orientação médica para obter esse tipo de resultado, porque é comum os pacientes utilizarem esses aparelhos sem orientação. Às vezes começa a ter um ganho ali nas primeiras semanas ou meses, depois para de funcionar, acha que não está dando certo, que não funciona mais, e muitas vezes é o uso que está errado, que não está sendo feito da maneira correta, o que além de não dar resultado, algumas vezes pode até causar algum machucado, alguma lesão aí na região do pênis. Então é uma ótima forma, de tentativa de alongamento do pênis, de ganhar comprimento. Não é cirúrgico, é simples, não é invasivo, porém ela exige uma grande dedicação. Não é algo que dá um resultado imediato. Precisa se dedicar ao longo de um bom tempo para ter esses resultados
mas se for o seu caso, se você tiver interesse, é uma técnica válida e que realmente pode funcionar. A segunda técnica que a gente vai falar aqui, que realmente pode promover aumento do comprimento do pênis, é uma técnica cirúrgica, bastante conhecida também, que é a cirurgia de secção do ligamento suspensor do pênis. O que é isso? Para quem não conhece ali muito bem a anatomia do pênis, né, o pênis ele fica preso nos ossos da bacia, na região do pubis, que é um osso na nossa bacia. O que tem aqui naquela região entre o osso e o pênis? Existe um conjunto de ligamentos, tá? Assim, vários ligamentos, igual existe, por exemplo, dentro do joelho. E esses ligamentos, eles têm algumas funções, claro, eles não estão ali à toa. As funções dele é tanto de suspender o pênis, ou seja, quando ele ficar duro, ereto, ele apontar, né, num ângulo mais alto, mais suspenso, como também de fixar o pênis para ele não balançar tanto, não ficar totalmente solto. E há muitos anos atrás, há décadas atrás, foram desenvolvidas aí, pensadas em técnicas cirúrgicas que, ao cortar esses ligamentos, algum desses ligamentos, conseguiam mobilizar o pênis, trazer ele um pouco mais para fora e que isso poderia gerar algum ganho de comprimento, tanto flácido como ereto. Mas e aí, será que isso funciona? Será que isso é seguro? Será que isso dá certo? É isso que a gente vai discutir agora. Existem vários estudos com técnicas diferentes. Então, existem estudos que seccionaram apenas um dos ligamentos, outros seccionaram 2 ligamentos, alguns 3 ligamentos que fazem parte desse conjunto. O mais comum é a secção do ligamento suspensor do pênis junto com os ligamentos pungifólios, que são os mais externos a ele. E esses estudos, o que eles conseguiram de resultado foi o seguinte: um ganho em estado flácido mais significativo, ao redor de 2 a 3 centímetros, em alguns estudos até 4 centímetros, porém, um ganho em ereção sempre muito menor. Em alguns casos, esse ganho foi zero, não houve ganho em ereção, no comprimento ereto não houve ganho, mas apenas no flácido. E em outros, houve um ganho de 1 centímetro, 1,5, no máximo 2 centímetros, que já é significativo, porém, o que a gente pode ver é que os resultados são muito divergentes, são muito variáveis, ou seja, teoricamente a mesma cirurgia não promoveu resultados iguais para todo mundo. Isso, como eu falei, se deve ao fato de existirem vários ligamentos ali que fazem parte dessa região, e esses ligamentos eles podem ser cortados totalmente ou parcialmente, e isso também influencia o resultado. Um outro fator que é muito discutido é o pós-operatório dessas cirurgias, onde muitas vezes é associado o uso do extensor peniano, a terapia de tração, para impedir que aquele ligamento que foi cortado cicatrize, forme uma fibrose e grude de novo no pênis na mesma região. Foram feitas várias técnicas para interpor alguma coisa e colocar uma gordurinha, uma prótese de silicone, alguma coisa para não deixar grudar de novo o ligamento. Mas o que aparentemente tem dado mais certo é realizar a terapia de tração, ficar tracionando o pênis até por 6 meses no pós-operatório da cirurgia de secção do ligamento suspensor, e com isso a fibrose acontecer um pouco mais para trás de onde era fixado o ligamento antes, e ter esse ganho de peso, tá? Esse ganho de comprimento peniano. Agora, por que será que o comprimento flácido pode aumentar significativamente e o comprimento ereto não? Isso acontece, né, porque quando o pênis fica ereto, ele geralmente já tem esse avanço, né, esse ganho, essa projeção para frente, né, que o ligamento permite normalmente, que se estica um pouco mais e vem mais para fora. E normalmente quando ele está flácido, ele recua um pouco mais, ele pode inclusive ter retração e encolher e ter esse balanço para dentro ali dentro do movimento que o ligamento permite. E após a secção do ligamento, com a fixação do pênis um pouco mais para fora, ele vai ter esse avanço, como ele já tem em ereção, então flácido vai ter um ganho, só que na ereção ele já fazia esse mesmo avanço, né? Então por isso que ao ficar agora ereto, ele consegue avançar basicamente a mesma coisa que ele avançava antes, às vezes um pouco mais. Então esse raciocínio explica um pouco por que a cirurgia de ligamento suspensor pode sim promover ganhos, mas principalmente no estado flácido, no estado ereto, esses ganhos não são tão significativos. E além disso, o uso do extensor associado à cirurgia é o que parece promover melhores resultados. E essas cirurgias são seguras? Aí é um ponto muito importante. Essas cirurgias são cirurgias complexas e que têm riscos. Elas podem causar, por exemplo, lesões de nervos que causam a sensibilidade do pênis. Então, elas podem cursar aí com uma falta de sensibilidade na região da glande.
e, em casos mais graves, até algumas alterações de pele, do ângulo da ereção do pênis, que fica muito para baixo, muito caído, e até de disfunção erétil, se for ali uma secção total dos ligamentos do pênis e chegar próximo dos nervos que causam a nossa ereção. Então são procedimentos bem mais complexos, arriscados, que têm que ser avaliados com muito cuidado, que na sua principal indicação talvez seja para os homens com micropênis verdadeiro, né? E talvez não por queixas estéticas mais simples. E uma terceira técnica que tem promovido ganho de comprimento, né, no pênis, tanto aí no estado flácido como ereto, é na verdade algo que não aumenta o pênis, mas expõe mais o pênis, que é o tratamento de alguma forma, seja por lipoaspiração ou retirada, né, lipectomia da gordura pubiana, ou seja, a retirada de gordura da região do pubis, né, acima do pênis, aquela segunda barriga que forma às vezes ali uma dobrinha de gordura que fica sobre a região do pênis, esconde grande parte da base do pênis e, em casos mais graves, pode levar a um quadro que chama de pênis embutido, onde a gordura ultrapassa ali todo o comprimento do pênis flácido ou ereto, e aí o pênis fica totalmente enterrado dentro dessa gordura. Nesses casos, né, a gente consegue, de maneiras variadas, aí, como eu falei, lipoaspiração, dermonipectomia, mas de alguma forma cirúrgica, remover essa gordura pubiana, e o paciente passa a ver novamente a haste do pênis. Claro, a gente não está alongando nada, né, mas a gente está ajudando a expor mais o pênis. Por incrível que pareça, essas são as cirurgias que dão maior ganho de comprimento visível do pênis, né? A gente tem casos de pacientes que o pênis estava muito embutido na gordura e que acabou visualizando externamente, ganhando 5 centímetros, 6 centímetros de comprimento com a retirada dessa gordura. Então são cirurgias aí bem satisfatórias e que acabam tendo um risco bem menor do que as cirurgias de secção no ligamento suspensor. E para aqueles pacientes que não se enquadram aí num caso mais grave de fazer uma cirurgia de ligamento suspensor, não tem gordura na região pubiana, então não tem que tirar de gordura para expor mais o pênis, e também não conseguem usar o extensor, não tem essa disciplina ou esse tempo. Existe alguma solução? Sim, existe uma solução. O preenchimento peniano, que é aquele que eu falei que serve para engrossamento do pênis, ele também promove um ganho de comprimento flácido, né? Isso a gente vê em todos os pacientes, ocorre um ganho de comprimento flácido não ereto. E para a maioria dos pacientes, sendo bem sincero, isso é mais do que o suficiente, porque o pênis já vai estar com volume maior, vai estar mais grosso, e ao ficar mais projetado para fora, mais comprido ali, graças ao preenchimento peniano, que não deixa ele retrair e encolher tanto, a melhora estética acaba sendo muito grande, né? E os pacientes ficam muito satisfeitos por todo esse ganho que tem, de uma maneira rápida, segura, simples, né? Sem precisar passar por uma cirurgia, né? Nem fazer uso do extensor por um período longo. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já ouvi falar de outras técnicas que podem aumentar o pênis, né? Eu já ouvi falar de exercícios, os exercícios manuais, Jelkin, a bomba de vácuo, uns hormônios, uns remédios, os produtos que vendem na internet, será que isso não funciona também? Não. Todas essas técnicas que eu falei agora, então o Jelkin, que para quem não conhece é um exercício manual de ficar alongando o pênis, o uso da bomba de vácuo peniana, né? Um dispositivo ali que é colocado ao redor do pênis e cria um vácuo para distender o pênis, ou hormônios com a própria testosterona em gel, em creme ou via oral, ou outros remédios que podem ser utilizados via oral ou diretamente sobre o pênis, não causam aumento peniano de maneira nenhuma. Nenhum dessas técnicas que eu falei, desses medicamentos e dispositivos, causam aumento do pênis. Todas elas, muitas vezes, são até vendidas, né, dessa forma, e às vezes são apenas propaganda enganosa, formas de se aproveitar do homem que quer fazer de tudo para ter esse aumento do pênis, mas essas não são efetivas. Portanto, existem sim formas de alongar o pênis, são essas todas que eu falei no início. E se você tiver alguma dúvida, como eu falei no início, entre em contato, marque uma avaliação comigo para a gente discutir as opções que você tem. E caso você queira se informar mais sobre o preenchimento peniano, eu vou deixar aqui a sugestão de um vídeo que vai te ensinar tudo sobre esse procedimento que os homens mais realizam atualmente. Espero que você tenha gostado do vídeo, cuide-se e até o próximo vídeo.